Antes mesmo que o sol apareça no horizonte, há um instante silencioso em que o mundo ainda dorme, mas a alma desperta. É nesse intervalo entre a escuridão e a luz que Deus fala, não com ruído, mas com presença. E se você ouvir com atenção, perceberá que cada amanhecer é um convite. Deixe-me abrir os seus olhos. Porque às vezes o corpo desperta, mas a alma continua dormindo. Abrimos os olhos para o relógio, mas não para a vida. Corremos para cumprir tarefas, mas esquecemos de contemplar o milagre de simplesmente estar aqui, respirando, existindo, sendo sustentado pela graça. Começar o dia pedindo que Deus abra os seus olhos é mais do que um pedido. É um ato de entrega, uma declaração de fé silenciosa. É dizer, Senhor, mostra-me o que eu não tenho visto. Ensina-me a enxergar o teu propósito por trás do comum. Revela-me o invisível que o hábito me fez ignorar. Porque há coisas que só podem ser vistas com os olhos da alma. O olhar natural enxerga obstáculos, mas o olhar espiritual vê caminhos. O olhar comum nota a rotina, mas o olhar desperto percebe milagres escondidos em cada detalhe. É essa visão que transforma o ordinário em sagrado. Quando Deus abre seus olhos, Ele muda o modo como você enxerga tudo. A mesma rua deixa de ser passagem e se torna propósito. A mesma pessoa que antes te irritava passa a ser uma oportunidade de graça. A mesma dificuldade se revela como o lugar onde Ele te ensina a confiar. E é isso que muda o seu dia. Não as circunstâncias, mas o olhar com que você as vê. A vida externa segue o ritmo do relógio, mas a vida interna responde à visão do espírito. O problema não é o que você enfrenta, mas como você enxerga o que enfrenta. Quando Deus abre seus olhos, o medo perde o poder. Porque você começa a ver o que antes não via, que há anjos guardando seus passos, que há propósito nas esperas e que há amor até nas dores. Mas para ver assim, é preciso pedir. Porque a visão espiritual não nasce do esforço, nasce da comunhão. Você não força seus olhos a ver. Você os entrega à luz. E a luz é Cristo que diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Hoje, antes de qualquer outra coisa, pare, respire fundo e diga: Senhor, abre os meus olhos para ver a tua presença neste dia. Não me deixes enxergar apenas com a pressa, nem apenas com o medo. Abre-me para perceber o que o teu amor está fazendo agora, mesmo quando eu não entendo. Porque a visão que Deus dá é mais que clareza, é revelação, é ver com o coração o que os olhos ainda não alcançam. É reconhecer a graça disfarçada nos atrasos, a resposta oculta nas demoras, o cuidado presente até no silêncio. Há um poder em começar o dia assim. Quando seus olhos se abrem em fé, o mundo deixa de ser rotina e se torna altar. O trabalho vira missão. O simples torna-se sagrado, e o tempo deixa de ser fardo e volta a ser dádiva. Hoje, Deus quer abrir seus olhos, não apenas para que você veja, mas para que você enxergue, com profundidade, com amor, com propósito. Porque quem vê com os olhos do céu, caminha em paz mesmo quando tudo parece incerto. Quem enxerga com fé, não teme o escuro, porque sabe que o sol sempre volta. E se você sente que seus olhos espirituais se fecharam por causa do cansaço, da dúvida ou da dor, saiba disso. Deus ainda está aí, esperando o seu pedido simples, mas poderoso. Senhor, abre os meus olhos. Ele nunca deixa de ouvir quem deseja ver com verdade. Quando você pede visão espiritual, Deus não apenas mostra o caminho, Ele muda o seu olhar sobre ele. E isso transforma tudo. Ele te ensina a ver além do que o mundo mostra, a enxergar beleza onde o medo via ameaça, a reconhecer esperança onde o desânimo via fim. A visão de Deus não remove as dificuldades, mas revela o propósito delas. Ela não evita as tempestades, mas mostra o arco-íris antes que ele apareça. Quem tem os olhos abertos por Deus, anda em segurança, porque sabe que mesmo no escuro há direção, e mesmo na dor há ensino. Ver como Deus vê é viver com leveza, é parar de medir o amor de Deus pelas circunstâncias e começar a reconhecê-lo nos detalhes. Quando Ele abre seus olhos, o peso diminui,
o medo se dissolve e a alma respira, porque tudo ganha sentido à luz da presença dele. Comece o seu dia pedindo isso, não riqueza, não respostas imediatas, mas visão. Porque quem enxerga com fé, atravessa qualquer caminho com esperança. E toda manhã se torna um novo recomeço. Cada respiração, uma oração silenciosa. Cada olhar, uma chance de ver o mundo com os olhos do Criador. Existem feridas que o tempo não cura, mas que a visão de Deus transforma. Às vezes a cura começa quando você aprende a ver de outro modo. Enquanto o mundo diz, esqueça, Deus diz, veja diferente. Porque não é o passado que te prende, é o olhar com que você o observa. O olhar humano fixa-se na dor, mas o olhar espiritual enxerga aprendizado. Onde houve perda, há semente. Onde houve dor, há crescimento. Deus não apaga o que aconteceu, Ele muda o significado. E quando Ele muda o significado, o que era ferida se torna testemunho. Peça hoje, Senhor, cura o meu olhar. Ensina-me a ver sem amargura, a lembrar sem dor, a compreender sem medo. A verdadeira cura não acontece apenas no corpo, mas na forma como enxergamos a vida. Quando a mente muda, o coração encontra descanso. A visão mais clara é a que nasce da gratidão, porque quem agradece vê além da falta. A gratidão não muda o que temos, mas muda o modo como percebemos o que recebemos, e isso altera tudo. A cada manhã, Deus te entrega um novo dia embrulhado em silêncio. Alguns o abrem com pressa, outros com reclamação, mas os que abrem com gratidão, veem milagres. A gratidão abre os olhos da alma para reconhecer a bondade mesmo nos dias comuns. O olhar grato é o primeiro passo para a verdadeira visão espiritual. Hoje, escolha agradecer antes de pedir, porque quem agradece enxerga o que os distraídos não veem, a fidelidade constante de Deus em cada detalhe. Há momentos em que Deus não muda as circunstâncias, muda a perspectiva, e essa mudança é o início da libertação. Às vezes, você pede que Ele tire o fardo, e Ele te ensina a ver que o fardo está te fortalecendo. Pede que Ele apresse o tempo, e Ele te mostra que a espera também é graça. Quando Deus muda o modo de ver, o impossível se torna um processo. A dor se torna mestre. O silêncio, um convite à confiança. Não é que a vida fique mais fácil, é que o coração aprende a ver com fé. E quando se vê com fé, tudo encontra lugar, até o que parecia sem sentido. Hoje, se você sentir que o peso da vida te cega, peça a Ele. Muda o meu olhar, Senhor. Quero ver como o Senhor vê, mesmo quando eu não entendo. Porque quando Deus muda a forma como você vê, Ele muda a forma como você vive. E essa é a verdadeira transformação. Agora, com o coração calmo e o espírito desperto, vamos orar. Feche seus olhos físicos e permita que os olhos da alma se abram diante de Deus. Senhor, nesta manhã eu te peço, abre os meus olhos, não apenas os olhos do corpo, mas os olhos da alma. Faz-me ver a tua presença nas pequenas coisas, no respirar, no sol que nasce, no amor que me sustenta. Abre meus olhos para perceber o que o teu amor está construindo em silêncio. Mostra-me o caminho, mesmo quando a estrada parece escura. Faz-me enxergar as pessoas com teu olhar, com compaixão, com paciência, com graça. E quando eu não entender, ensina-me a confiar. Abre os meus olhos, Senhor, para não viver no automático, para perceber o milagre do ordinário, a beleza do simples, o valor do agora. Abre-me para o teu mover, para o que o teu espírito deseja ensinar. E quando meus olhos quiserem olhar para trás, que o teu amor me empurre para a frente. Quando o medo quiser me cegar, que a tua luz me envolva e me guie. Hoje, eu decido ver o mundo com os teus olhos. Olhos de fé, olhos de amor, olhos de esperança. E ao longo do dia, quando a pressa tentar me dominar, lembra-me de parar, respirar e enxergar com o coração. Em nome de Jesus, eu oro, creio e descanso, porque a tua luz me guia e os meus olhos veem o que o teu amor revela. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor,
Abre os meus olhos. Esse gesto é fé em movimento. Inscreva-se neste canal. Compartilhe esta oração com alguém que precisa começar o dia com clareza e paz. E lembre-se, a visão muda tudo, e Deus é quem te ensina a ver. Que o seu dia seja cheio de luz, propósito e gratidão. Você é amado, guardado e guiado. Que o Senhor abra os seus olhos, hoje e todos os dias. Amém.